Graça e paz, igreja. Eu não sei como você está nessa expectativa, nessa conferência, mas durante o período que a gente já agendou essa conferência, muitas coisas já começaram a se movimentar em favor disso. Tenho certeza que se você cumprir de estar os 3 dias, sei que existem as dificuldades, mas se você conseguir cumprir esses 3 dias, sabe, você está mostrando claramente para o mundo, para aquilo que é contra aquela vontade de Deus que tem latente dentro de você, dizendo: eu estou ainda na parada. Você está dizendo: eu não fracassei, eu não parei, eu vou dar continuidade. Estar num propósito, irmão, significa que você está sendo alcançado pela palavra. A palavra tem impulsionado você. A pastora falou algo aqui sobre combustível. Carro não anda sem combustível. E quando nós nos colocamos à disposição de receber o aditivo do Senhor, você vai ter um gás aí, maravilhoso, para você andar quilômetros aí. No meio dessa jornada, nessa viagem, nesse destino que você está vivendo aí, vai ter momentos que as estradas elas vão estar com impedimento, vai ter buraco, vai ter desvio, vai ter retardatário, vai ter caminhões diante de você. Mas quando você tenta se antecipar, irmão, com a sua própria vontade, um grande acidente pode vir. Mas respeite, como diz, respeita as leis do trânsito, respeita as leis da palavra, para que você chegue no seu destino com vida, com segurança e com propósito de testemunhar o que Deus fez. Deixa eu te dizer algo, olha para a pessoa do lado, diga para ela assim: quem permanece, já chegou. Não vai chegar, já chegou. Por quê? Porque a fé não vê com os olhos naturais, a fé vê com o espiritual. Então o rompimento não acontece de fora para dentro, de dentro para fora. Então eu preciso externar aquilo, acreditar que eu já estou lá naquilo que Deus prometeu sobre a minha vida. E eu não sei como você chegou durante esse período aí, ou como você tem frequentado a igreja, da sua igreja local, ou como está a sua vida financeira, a sua vida profissional, que balanceia, balança um pouco aí também, não balanceia, mas balança um pouco a sua vida espiritual, mexe com as estruturas da sua vida de oração, afeta, realmente afeta. Você não tem vontade de orar, você não tem vontade de ir para a igreja, você não consegue mais projetar novos sonhos, você não consegue mais projetar uma vitória sobre você, porque tem muita coisa que tem frustrado você, porque os nossos olhos ficam em cenários de medo, cenários de problema, e é isso que acontece, ainda mais no mundo que nós estamos vivendo agora, nos dias de hoje, tem trazido mais medo, porque nós pensamos, como vai ser a geração dos nossos filhos, dos nossos netos? Se lá atrás, a década de 70 e 80 foi difícil, a 90 foi difícil, agora está sendo mais difícil ainda, está sendo mais intenso. Estou apertando de tudo quanto é lado. Várias situações que você vê aí nos jornais, o jornal sangra. Você coloca no jornal, não tem nada para você. Então você vai aonde? Você vai em séries de filme. Até as séries agora estão sangrando, inserindo ideologia dentro da nossa casa. Tem muita coisa, irmão, que a gente tem que começar a ter voz profética e declarar coisas boas sobre a nossa casa. A gente está no meio de uma situação com medo, porque nós estamos que o medo venha reinar em nós. O problema está invadindo a nossa casa, o problema está invadindo as nossas finanças, o problema está invadindo o nosso espiritual, e está errado. Jesus morreu na cruz, e a autoridade que Ele tem, Ele deu a mim e a você. Ele levantou homens e mulheres para profetizar, declarar coisas poderosas, e nesta conferência, meu irmão, Deus vai levantar mulheres e homens com voz profética, e vai dizer não para o diabo, e dizer sim para o reino de Deus. Chegou desencorajado, ou não tem mais coragem de tomar decisões, você não é um fracassado, você não é uma fracassada, só não deu certo, tudo bem, não deu certo, lá vai dar certo,
Porque quem permanece já se vê no lugar de promessa. Deus lança uma promessa sobre a sua vida, e você tem que se ver já dentro desta promessa. Não olhe o cenário para trás, não olhe o que estão fazendo com você. Os acontecimentos vão te tirar do propósito, vai te tirar da estrada, da jornada, do destino que você tem seguido na sua vida. Não adianta você e eu recebermos uma palavra profética essa noite e aqui celebrar, levantar nas nossas mãos. Amanhã é um negócio, e eu sei disso porque eu já vivi isso. O problema é virar o relógio. É quando começa a bater às 5, às 6 horas da manhã, aonde você tem que se levantar e falar: uau, tem que começar o dia de novo. Aquele cenário não vai mudar não, meu irmão. O cenário ele continua daquele jeito, mas você pode mudar dentro do cenário. Você pode ser diferente no meio do problema. É que você está endeusando o problema. E eu sempre falo aqui na igreja: cuidado com Deus que você revela. Se você começar a cultuar muito a sua dor, o seu sofrimento, a sua frustração, o cenário, o problema, as finanças, Ele é o teu Deus. Mas quando você menospreza Ele e coloca Deus acima de todas as coisas, você revela o seu Deus. Essa noite você vai levantar um Deus verdadeiro dentro de você. Diga para o irmão do lado e fala assim: essa noite, diga com propriedade, com voz profética, diga para ele assim: essa noite você não vai ser a mesma pessoa de ontem. Melhor ainda, antes de começar o culto. Eu tenho que sair com expectativa da minha casa. Eu tenho que saber por que eu estou aqui. Você tem que saber por que você está aqui. Você não está aqui porque a igreja é legal, porque o pastor Luciano é bacana, porque a pastora Ana Paula é top. É top mesmo. Porque a música é legal, porque o ambiente é legal, as luzes é legais. Está cheio de igreja assim, irmão. Você tem que entender que você está aqui para um propósito maior. Deus quer fazer despencar coisas novas sobre a sua vida. Esse negócio de a gente falar assim: ah, pai, faz a sua vontade. A vontade de Deus é te abençoar. É verdade, olha para o teu irmão, fala, e a gente sempre fala isso. Fala, você vai olhar muito para o irmão do lado, porque você vai ser o profeta do lado dele agora. Você vai olhar para ele e falar assim: a vontade de Deus em te abençoar é maior que a sua vontade de orar. Deus é bom em todo o tempo. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Lucas. Você está aí, igreja? Você pode festejar. Lucas 24. No verso 49. Jesus começa a falar com os discípulos de tudo quanto é forma. Uma palavra profética de promessa. Ele chega para os discípulos várias vezes na mesa, ceia, nos diálogos, nas reuniões, no churrasco da praia, na pescaria. Ele fala muitas coisas a respeito de eles prepararem eles mesmos para os dias maus, mas sempre ativando um chamado na vida deles. E aí, o interessante é que nessa passagem, Jesus diz algo aqui: eis que eu sobre vós envio a promessa de meu Pai. Contudo, permanecei na cidade, até que sejais revestidos do poder do alto. Ele fala algo muito forte sobre os discípulos. Nesta época das Escrituras,
já existiam mais de 70 discípulos ali. Inúmeros homens já estavam levantados para fazer o ID. E o Senhor, durante um período, Ele disse para eles: permaneçam na cidade, permaneçam aqui, não saiam. Eu vou parafrasear algo aqui: não se distraem, não vão para o lugar onde vocês querem ir, vai ser tentador, algumas coisas vão tentar te tirar do propósito, você vai sentir saudade da vida que você tinha. Fica, permanece, para que venha algo que vocês não têm. É o revestimento que vem com poder, que se chama o Espírito Consolador, o Espírito Santo. Jesus revela a eles, dizendo a eles assim: vocês precisam permanecer. E aí tem uma história ainda, lá em Lucas 24, no verso 13 em diante, não precisa abrir, eu vou aqui resumir algo, porque Deus quer fazer algo neste lugar, aleluia. E agora 2 discípulos estão no caminho de Emaús. Emaús significa águas que curam. A pergunta nessa noite é: por que esses 2 discípulos estavam no caminho de Emaús, numa cidade? Saíram de Jerusalém. Jesus tem dado instruções sobre a vida deles: vocês têm que permanecer até que venha o revestimento do alto. Jesus disse a eles que Ele ressuscitaria ao 3º dia. Jesus trouxe as promessas sobre a vida desses homens, porque esses 2 discípulos, eles estavam fora do caminho, fora do propósito, fora do destino. Ali mostra que o medo reinou dentro deles. Eles ficaram olhando para a cidade de Jerusalém, os noticiários, que Jesus morreu. Quem olha para as notícias tristes, meu irmão, não anda na promessa, não anda no propósito. Sai da estrada, toma um outro rumo, toma um outro destino. E ali no caminho de Emaús, no meio da praia, Jesus começa a andar do lado deles. Que sensação horrível. A Bíblia fala que eles não conseguiram identificar Jesus, eles não conseguiam ver que Jesus estava do lado deles. Jesus pergunta algo para eles, dizendo: o que vocês estão falando? O que vocês estão falando? Razoando entre vocês, dizendo: você não sabe? Em Jerusalém aconteceu algo. O nosso Senhor, o nosso Cristo morreu. Quando a gente sai da promessa, quando a gente sai do propósito, a gente valida o problema. Que sensação horrível, meu irmão, você está fora do caminho e não ter Jesus do seu lado. Ele está do seu lado, mas você não reconhece Ele. Que sensação horrível desses discípulos em ver que Jesus estava lá, mas não estava, porque eles não sentiam. Que sensação horrível você está fora do projeto de Deus, porque você escolheu, porque eu escolhi seguir um caminho, uma jornada diferente, porque eu não quero ser crente, porque eu não quero servir Deus, porque eu estou magoado com a antiga igreja, porque eu estou magoado com o meu casamento antigo, porque eu estou magoado com a minha mãe, com o meu pai. Eu não quero mais servir esse negócio de igreja, eu estou chateado, eu quero seguir o meu caminho. Mas ali mostra a figura de Jesus indo buscar aqueles que saíram do processo. Jesus, irmão, foi até o lugar onde eles estavam para interrogar eles. Quem não está conectado com o Senhor, meu irmão, sempre vai ter problemas para externar. Quem sabe essa palavra está falando com você e está falando comigo também. Emaús, meu irmão, já era a época de curas, porque eram águas que curavam, sim. Se você olhar nos evangelhos, você vê que o tanque de Betesda curava as pessoas. A lama que Jesus fez curou as pessoas. Existia uma matéria-prima, existiam coisas naturais da terra que Jesus usava para curar. Deus usava para curar. Mas agora a figura de Jesus veio, não precisava mais de águas que curam, não precisava mais de uma fonte, era o próprio Cristo que estava lá para trazer cura sobre a vida das pessoas. Esses discípulos estavam apegados à religiosidade antiga, aos hábitos antigos, nas águas que curavam. Jesus se apresentou a eles, dizendo para eles: o que vocês estão falando? Ah, você não sabe? Jerusalém está passando por um processo de dor. Estamos fora do propósito, mas a cabeça ainda no problema, no processo de perda, nos acontecimentos passados, nas dores. Mas Jesus foi resgatar eles do caminho. Jesus foi lá colocar eles de volta na promessa.
Jesus precisa se apresentar a eles e dizer assim: as águas que curam não é mais aqui, sou eu. Jesus quer se apresentar a você hoje, dizendo para você: sai de Emaús, volta para Jerusalém, permanece lá, porque lá tem identificação de filho. Olha para o teu irmão e diz para eles: o profético te coloca de volta na promessa. O profético quer te colocar de novo na promessa. Deus quer falar latentemente com você, dizendo para você: não, a promessa não acabou. Deus quer te tirar de Emaús e colocar no meio da promessa de novo. Qual é o teu Emaús hoje? Qual é a dor que você sente hoje? Qual é a decepção que você tem passado na sua vida? A Bíblia diz algo em Lucas. Eu vou ler outra passagem. Vou achar ela. Vocês estão aí? Deus é bom. Em Êxodo 33, um cenário muito louco que acontece agora com o povo de Moisés. Presta atenção. O povo faz um bezerro de ouro. Não consegue esperar Moisés voltar. Eles pecam, eles erram, eles falham. E o Senhor começa a lançar uma promessa sobre a vida deles. E aí o Senhor fala para Moisés algo, dizendo assim: o meu anjo vai com vocês, aonde vocês forem. Eles estão errando, eles estão falhando, mas o Senhor promete: o meu anjo vai com vocês. Mas ele exorta o povo, ele dá direção ao povo, dizendo: a minha presença vai permanecer com vocês. Deus, Ele não faz as coisas porque você é bom, é porque Ele se comprometeu em estar com você. Então agora, a Bíblia fala que Deus fala com Moisés, e toda vez que ele entra na tenda, uma nuvem desce sobre a tenda. A presença está lá e o povo começa a orar, olhando a tenda lá da glória, descendo, sabe? A nuvem descendo sobre a entrada da tenda de Moisés. E aí então, Moisés fala algo para Deus, dizendo assim para ele: olha, eu queria te ver. Quando você é muito apaixonado por algo, meu irmão, você quer ver muito uma pessoa, não é? Sim ou não? Jesus estava tão apaixonado por esses discípulos que ele foi até Emaús, dizendo assim: eu quero ver eles. Jesus não questionou eles, Jesus não falou um monte de coisa para eles, só disse para eles: meu, tudo bem. A hora certa estava acontecendo, a hora certa propícia, o agendamento que Deus já tinha colocado no coração de Jesus estava para acontecer. Eles iam entrar na casa desses dois homens, desses dois discípulos, e algo extraordinário ia acontecer na vida deles. E agora em Êxodo 33, o Senhor fala para Moisés dizendo assim: se você me ver face a face, cara, você vai morrer, por causa da minha glória. Ou seja, Deus está dizendo para ele assim: você não precisa me ver, você precisa crer em mim. Olha, o teu irmão falou assim: você não precisa ver Deus, você precisa sentir a presença e crer nele. É isso que ele quer. Moisés não precisava ver Deus. Você não precisa ver os detalhes de Deus na sua vida, você precisa crer nele. Olha, o teu irmão fala assim: essa noite você precisa crer mais. Quem crê mais, vê menos. Quem crê mais, vê menos. Quem crê mais, ouve menos. A gente ouve muitas vozes lá fora, não é? A gente se apega muito aos problemas e os detalhes. Então, o que aconteceu ali com esses dois discípulos? Jesus entra agora dentro de um lugar, aonde eles estão lá, e uma mesa está lá, uma mesa maravilhosa, e o Senhor Jesus, Ele pega o pão e parte o pão. A mesa é a reconexão de você estar na promessa. A Bíblia diz que quando Jesus partiu o pão, os olhos desses homens se abriram.
Você não entendeu? Quando ele partiu o pão, o ato de servir, o ato de generosidade, o ato de comunhão, o ato de se aliançar, mostrar para eles que ainda está conectado, ele partiu o pão, os olhos se abriram. E eles disseram: não ardeu no nosso coração? Ah, Pai, não olhe mais para Jerusalém como um problema. Jesus reconectou eles de novo na promessa. A mesa é o lugar de reconectar os filhos com a mesa com o Pai. Mesmo você fora da presença, mesmo você achando que as coisas não vão acontecer mais, o partir do pão vai abrir os seus olhos. Você não vai mais olhar Jerusalém como tristeza, você vai olhar um lugar de permanência. Você vai olhar Jerusalém como ativação, você vai olhar Jerusalém como um lugar de renovo, você vai olhar Jerusalém como um envio na tua vida, você vai olhar Jerusalém com o bálsamo de Gileade sobre a tua vida. Jesus diz nos evangelhos: aquele que permanece em mim, em minhas palavras, eu permanecerei em vós, e pedir o que queres ao meu Pai, eu vos concederei. Qualquer coisa em nome de Jesus, mas você tem que permanecer, e as palavras de Jesus também. E aonde você está no meio dessa situação, irmão? Aonde você está essa noite, eu quero te perguntar. É uma noite de reconectar a sua vida no propósito de Deus. É a noite de pegar você, tirar do caminho de Emaús, que era uma tradição antiga, e voltar para Jerusalém, porque algo novo ia acontecer. Atos 2 diz que eles permaneceram neste lugar, eles obedeceram. Em Atos 1, Jesus afirma, antes de subir, antes de acender os céus, ele diz: permaneçam em Jerusalém, na Judéia, para que venha um revestimento do alto sobre a vida de vocês. Quem permanece, meu irmão, vê o sobrenatural. Quem permanece não olha a tristeza, olha a alegria chegando. Quem permanece é ativado. Eu não sei se você está conectado com o que Deus está dizendo, meu irmão, mas eu estou pegando fogo aqui. Eu não sei como está, mas se eu fosse um desses discípulos lá no caminho de Emaús, eu falei: o quê? Eu vou voltar para Jerusalém. É lá que Jerusalém ele pediu para mim permanecer lá, porque eu tenho que obedecer a palavra. Quem obedece permanece. E quem obedece e permanece, recebe. A promessa na sua vida só vai acontecer quando você entender que a profecia está sendo trazida sobre a sua vida, traga sobre a sua vida, para te colocar de novo dentro do propósito. Quem obedece é conectado de novo na promessa. A promessa ela nunca vai ser desconectada, mas a gente que desconecta dela. Você está prestes a viver algo sobrenatural sobre a sua vida. Está na hora de você levantar a tua cabeça. Está na hora de você olhar e não olhar mais como perda, não olhar mais como dano, não olhar mais como que já foi, não vai acontecer mais. Pelo contrário, é noite de se levantar, é noite de você ter voz profética. O Senhor Jesus, ele se apresentou e resgatou esses dois homens que estavam no caminho de Emaús, dizendo para eles assim: ó, vamos lá para dentro da mesa, vamos lá para aquela casa, vamos partir o pão. Os olhos vão se abrir. O partir o pão também significa: eu vou colocar uma nova visão na vida de vocês. Precisava de um toque na vida deles, precisava de uma restauração na vida deles, precisava tirar a visão natural do homem. Jesus partiu o pão e colocou uma visão espiritual na vida deles. E eles não viram uma parede, eles não viram outra coisa, eles viram Jesus na mesa. Está na hora de você enxergar Jesus na sua vida em todos os detalhes. Quem crê nisso? Desse jeito você não está crendo nunca. Quem crê nisso? É assim, né, irmão? Quem crê nisso? Dá uma glória a Deus. É, Evandro. Você está crendo, Evandro? Você crê? Está crendo? Aleluia. Está crendo mesmo? Está crendo mesmo? Ainda este ano, uma oportunidade de a compra de uma casa vai chegar sobre a sua mão.
Você está crendo mesmo? Então corre, meu irmão. Corre a sua vitória. 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 Pega a sua esposa, corre com ele. Corre com ele. Corre a sua vitória. É de vocês dois. Vai com ele lá. Corre. Corre. Para uns precisa fazer isso. O problema é teu. A fé é deles. Eles estão crendo no que eles receberam. É assim que funciona. A fé é assim. Não é para você, a fé é para eles. E você aí? Está na sua incredulidade, na sua religiosidade? Sai de Emaús, meu irmão. Sabe por que você não recebeu a vitória ainda? Porque você não entendeu que o profético quer te colocar dentro da promessa. Esse negócio de revelação e profecia. Para com isso, seu tonto. Deus levantou profetas na terra para inserir o reino de Deus dentro dessas pessoas. Tirar as pessoas do medo, do lamaçal, e dizer: olha, estou revelando, profetizando algo sobre a vida das pessoas. A profecia, meu irmão, a promessa é para algo lá na frente, mas revelar algo agora é no dia de agora, no dia de hoje, nesse exato momento. Deus está revelando no meu espírito. Pessoas essa noite estão sendo curadas no emocional, no físico. Sabe por quê? Você não pode entrar na promessa doente, você tem que entrar sarado e curado. Deus ajusta até esses detalhes para você viver o melhor dele. Ele não pode colocar uma pessoa enferma dentro de uma promessa, de um milagre maravilhoso, de uma conquista. A pessoa não vai ter discernimento, sabedoria e saúde para desfrutar o que Deus deu. Deus é inteligente, então Ele tira pessoas do lugar de dor, do lugar de tristeza, e coloca na mesa para partilhar a promessa, dizendo: eu sou Cristo, eu não morri, eu vivo. Você precisa ceder. A igreja do Brasil precisa aprender a ceder para o reino. Parar de ser mais igreja e ser mais a igreja de Deus. A igreja do Brasil ou do mundo hoje é muito: eu quero ser uma grande igreja. Ninguém quer ser uma grande pessoa em Deus. Jesus morreu não foi pelas paredes. Ele não morreu pela placa. Ele morreu por você. Primeiro foi: Deus amou tanto o mundo que deu o seu único filho por nós. E o amor de Jesus, a paixão de Jesus, a compaixão de Jesus era tão grande, que Ele não dispensava as pessoas no meio de um sermão, quase no cair da tarde, no meio do deserto. Milhares de crianças, mulheres e homens estavam lá. Os discípulos estavam conectados ainda ao problema, ao cenário. Eles ainda não tinham discernimento, não tinham revestimento, não tinham poder. Mas Jesus, Ele estava lá representando o céu. E o Senhor Jesus, Ele nunca dispensou ninguém em vão, irmão. Nunca fez isso. Ele falou: vamos alimentar esse povo. Se comeram da palavra espiritual, agora vai comer do pão também. Aqui vai nascer a maior padaria de todas. Vai nascer a maior peixaria nesse deserto. Os comércios podem estar longe, pode não ter dinheiro, 5 pães, 2 peixes, mas eu sou capaz de fazer uma grande padaria. Eu vou fazer uma grande peixaria, esse povo vai comer. Deus se preocupa com você. Jesus foi em Emaús porque se preocupou com esses 2 perdidos. 2 cabeçudos que estavam com a mente lá em Jerusalém. Jesus morreu. Jesus falou assim: não, eu não vou mandar Marta, nem vou mandar Maria. Vai eu mesmo lá falar com eles. Para de terceirizar a sua petição a Deus. Eu vou ligar para a irmã que a oração dela é mais forte. Por quê? Ela é Espírito Santo Júnior? Não, eu vou pedir para o pastor tal orar, porque ele é a 4ª trindade. A Bíblia fala que o reino de Deus está em você tem poder, você tem autoridade, você tem unção. É só alguns que estão crendo. Só alguns.
O culto hoje, eu vou dizer, o culto hoje é só para quem crê. É só para quem crê. Quem crê pode receber. Quem não crê, meu irmão, volta amanhã. Quem sabe amanhã você crê. Mas aí a gente vai tentando. No sábado também. Não vem no domingo até você crer. Mas você vai sair daqui bala. Em nome de Jesus. Então Jesus sempre se preocupou com todos. Ele olhou o cego. A primeira coisa que o cego viu foi o quê? Jesus. Jesus falou: primeiro você vai ter que ver a minha silhueta, a minha formação. Quando você me vê, você vai crer em tudo que eu falar. Quando Jesus se apresenta uma pessoa na primeira vez, no seu primeiro amor, irmão, você não quer mais nada do mundo. Eu, quando aceitei e voltei para Jesus, meu irmão, não quis mais nada que o mundo oferecia, porque eu radicalizei minha vida. Eu saí de Emaús e eu quis me conectar em Jerusalém, porque aconteceria um ato poderoso sobre a minha vida. O Senhor se revelaria a mim no lugar certo. Deus quer se revelar a você essa noite, no lugar certo. Essa igreja está passando por um processo, vamos se dizer assim, é um processo de, se for falar na linguagem da galera aqui, é Super Saiyajin. Os crentes estão ficando, né? Super Saiyajin 2, 3, né? Quem sabe aí que é Saiyajin? Não é Saiyajins não. É Dragon Ball. Vamos voltar um pouco mais no tempo, os mais novinhos, né? Que já está tomando a 10ª vacina. Lembra dos Gremlins? Se molhasse, o que acontecia com eles? Se multiplicava? É o crente assim. Quanto mais ele crê e verbaliza, mais ele se multiplica. Aleluia. Isso é fé, irmão. Estamos num processo de multiplicação, de crescimento, de expansão. Quanto mais o diabo tenta bater, mais você fica forte na presença de Deus. O diabo pode bater na sua vida, mas você vai avançar mais. Quanto mais tapa ele der no meio da sua situação, mais você cresce espiritualmente. É o efeito reverso. Ele é burro. Diga assim: o diabo é burro. Quanto mais ele bate, mais forte eu fico. Aleluia! Aleluia! Paulo diz isso, não fala? Quando eu estou fraco aí que sou forte. Por quê? Porque dentro de Paulo, ele identifica dentro dele o que ele viveu. Ele precisou andar com Deus, com Jesus? Não. Saulo teve um encontro com Jesus no meio do caminho. E ele ficou o quê? Para enxergar dentro dele e ser tratado dentro dele. Fala: depois de uns 3 dias aí eu vou abrir sua visão e tu vai ser um ganhador, você vai ser um incendiário na terra. Mas se prepara, Paulo, porque uma galera ainda vai te rejeitar, principalmente os meus, né? Vai levar lá você, vai se apresentar aos discípulos, os caras vão torcer o nariz, falando: esse cara arrastou um monte de gente no passado, causou em Samaria e Judeia, agora vem aqui ser um apóstolo? É o homem que falou, mas quem chamou foi Jesus. Você está entendendo o que Deus está falando para você? Não se importa com o que as pessoas vão falar na sua transformação. Quem te chamou foi Cristo. É Jesus que está falando com você todos os dias. É o Espírito Santo que tem falado e validado o que você é nesta terra. Sobe aí, garoto. Eu vou pedir umas pessoas aqui para orar, me ajudar a orar. A pastora Márcia, o pastor Ayrton. Cadê o João? O irmão João. Luzinete, vamos trabalhar. Oh, aleluia. Fique de pé, igreja. Fique de pé com esta unção profética na sua vida. Tudo já deu certo, tudo já deu certo. Eu quero que essa noite você olhe Emaús como algo que você já deixou lá atrás.
E se você está ainda nesse percurso de Emaús, questionando por que tudo não mudou na tua vida, se reconecte, volta para a mesa. Às vezes é necessário voltar para a mesa, para a gente ser conectado de novo com o propósito. Às vezes é necessário você voltar a sentar na mesa. A Bíblia fala que Davi, ele abriu mão de uns minutos da sua coroa. Ele deixou o reinado dele e voltou para o pastoreio. Ele voltou para o lugar do campo onde ele nasceu, onde ele foi criado, onde ele trabalhava, para se reconectar com Deus. Às vezes é necessário a gente deixar alguns momentos para se reconectar com o Senhor. Isso, meu irmão, é quebra de orgulho. Isso é, irmão, humildade. Deus está dizendo para você, essa noite, você que está no seu lugar aí, é noite de se reconectar com o propósito de Deus sobre a tua vida. Feche seus olhos, continue orando, coloca a mão no seu coração.